e aos indicadores de fretes. Os fretes internacionais, eles continuam caindo. Então, hoje teve mais, de ontem para hoje, teve mais uma queda de 1% nos fretes, tanto de milho quanto o de soja. Então, esse daqui é o índice Panamax. Panamax é uma categoria de navio que transporta entre 60 e 100 mil toneladas de produtos e é tradicionalmente a embarcação utilizada no transporte de grãos, de soja, de milho. Então, quando nós olhamos este indicador, a gente está tendo uma visão da demanda por grãos. E a gente vê que o indicador caiu bastante e já voltou a patamares de 2021. Ainda é um período de pandemia, 2021 era um período de pandemia de 2021, mas nesse período de patamares de preços pelo indicador geral, só que aqui há mais de 20 rotas, a gente vê que não está muito diferente do histórico, com relação de 2015, 2016. Mas de 2017 e 2018 a gente já está basicamente no mesmo nível de preços. Quando eu olho a rota do Brasil para a China, o cenário ele é muito parecido. A gente está com o mesmo patamar de 2021, que era o mesmo patamar de 2019, mesmo patamar de 2018, assim como a rota do Golfo dos Estados Unidos para a China. Então, essa queda de fretes, e a gente vê que a soja já está na faixa aqui de 45, 46 dólares por tonelada, acaba ajudando na demanda chinesa. Como que funciona, onde que está o indicativo? E isso vale tanto para quem negocia no mercado físico, para quem é produtor e tem que fazer a sua formação de preço ou ter uma noção de tendência, quanto para o especulador para saber de onde que a China pode comprar essa soja. Se for nos Estados Unidos, a gente pode ter uma alta na Bolsa de Chicago. Se for no Brasil, a gente tem uma queda na Bolsa de Chicago e uma alta no prêmio de exportação. Então, quando nós fazemos a China, na verdade, quando ele faz o cálculo do crush margin, que é a margem de processamento, ela considera o custo de reposição que nós chamamos de replacement, lá no nos portos chineses, mais a nacionalização. Toda a soja, ela produz só farelo de soja e óleo de soja, através desses derivados, que nós chamamos de complexo de soja, que ela produz outros produtos, e aí há uma série de outros produtos. Quando esmaga-se a soja, existe um rendimento. E há uma pequena diferença entre grão brasileiro e grão norte-americano. Mas, via de regra, nós utilizamos para cálculo um rendimento com um farelo de soja de 45,5% de proteína bruta, de 0,78%, ou seja, se você esmaga a soja, 78,5% vira farelo, 18,5% acaba virando óleo de soja, a diferença acaba virando perda. O custo do crush de 120 yuans por tonelada, que você vai multiplicar pela taxa de câmbio, e que na China caiu bastante nos últimos dias, voltou a ficar favorável para a importação. E quando chega lá, você aplica as tarifas de importação de 1% mais o VAT de 10%, e nós temos o Incoterm chamado DDP, Delivery Duty Paid, ou seja, a soja importada já nacionalizada nos portos. E a China, como a Argentina, tem as esmagadoras nos portos. E a gente vê nesse momento que há uma margem negativa para a indústria processadora, por isso que nós vemos a demanda fraca, que é até um dos destaques do programa de hoje, que a demanda fraca tem derrubado as cotações na Bolsa de Chicago. E parte disso vem porque a demanda, o custo de esmagamento da soja na China está negativo. Você vê que para junho, com a soja norte-americana, ele chega a mais de 50 dólares negativo. E aí o governo tem que subsidiar as esmagadoras para que elas não fechem. E aí existe uma série de artifícios, desde os leilões de reservas estatais ou subsídio em grana mesmo. O oil share, a princípio, está relativamente favorável, 30%, 34% para a soja, mas o custo do crush está negativo. E a soja brasileira está mais favorável do que a soja nos Estados Unidos. Então é mais um ponto que pode corroborar com esta queda. Quando nós olhamos os prêmios de exportação, esse é o fechamento de ontem, hoje ele não foi atualizado ainda, nós vemos claramente que a soja brasileira é mais competitiva do que a soja norte-americana. A gente tem, basicamente, para entrega em março, 35 pontos acima de Chicago, enquanto os Estados Unidos têm a 95, ou seja, a nossa soja é 1/3
O prêmio nosso é 1/3 mais barato, 2/3 mais barato que nos Estados Unidos. E para o produtor, isso começa a ficar ruim, porque sazonalmente o prêmio de exportação para entrega em março é o mais baixo desde 2018, de acordo com o levantamento histórico que eu fiz aqui. Então, isso é sinal de que vai haver pressão nos prêmios e no basis no mercado doméstico devido ao tamanho da nossa safra. Quando eu pego os prêmios de exportação para entrega em abril, vê que em 2021 a gente chegou a ter esses prêmios negativos e a gente já começa a ter uma queda um pouquinho mais forte para esses prêmios de exportação. Como o frete também subiu, a gente está iniciando a colheita no Brasil, há uma concorrência por transporte, o frete sobe, a tendência é que esses prêmios comecem a cair mais ainda no interior. E isso tem pesado nas cotações. Hoje nós vemos o óleo de soja caindo 0,65%, o farelo caindo 0,79%. Parte disso vem por uma expectativa de melhora no clima lá da Argentina. Então, nós olhamos os mapas de anomalias de precipitação. A gente vê essa semana ainda seco, mas já começa a vir uma expectativa de chuvas na parte norte da Argentina. Aqui vai pegar Córdoba, pega Formosa, Corrientes, Resistência, pega o Chaco argentino, que é muito quente realmente. Esse é o GFS, o americano, o modelo europeu também mostra um cenário muito parecido. Entre 6 e 10 dias, essa seca ela volta no país. Mas entre 11 e 15 dias, a gente já tem uma umidade mais ao sul. E aqui ele vem desde a Terra do Fogo e ele pega basicamente todo o país. Então, essa expectativa de melhor chuvas, um cenário climático um pouquinho melhor, a Argentina ela não finalizou o plantio ainda, traz uma certa pressão para as cotações na Bolsa de Chicago. E aí não tem como o grão não cair, né? Se o complexo soja está caindo, é normal que o grão também caia, e hoje caindo 0,85% a 14 dólares e 76 centavos o bushel. As inspeções de exportação que foram divulgados ontem mostraram que 1,4 milhão de toneladas foram inspecionadas para embarques lá nos Estados Unidos. Na semana anterior foi 1,462, então houve uma leve queda. E a gente vê que é sazonal também. Ano passado, 2021, a gente teve o mesmo movimento e agora a gente tem o mesmo movimento, só que agora o commitment está maior, ou seja, o comprometido para a exportação está um pouquinho maior.